Hoje vamos ver algumas das séries e filmes que foram lançados recentemente e falharam drasticamente. Afinal, sempre tem um Zé Ruela dando pitaco onde não precisa. Em obras que já estão estabelecidas. São diretores sem noção da obra, que estão mais pra fora do que estepe de jipe, e fazem umas cagadas que só por Deus. Venha comigo e se inscreva no canal. In the shadows of lies I find my grave. Life's just a trick, a fleeting phase. Every dawn is a curse, a cruel embrace. Chains of deception I can't break. Ao longo dos últimos anos vimos grandes nomes dos cinemas, séries renomadas ou até mesmo animes, com um grande número de fãs floparem drasticamente. Mas por que isso vem acontecendo com frequência e por que produtoras como a Sony, a Disney ou a Netflix insistem neste erro sempre que uma obra de grande público é anunciada? O que era para ser felicidade se torna um pesadelo? Com desculpa de renovarem a obra ou de tentar atingir novos públicos, é-nos entregue algo barato, sem capricho, feito às coxas. Em uma mesa sentam-se os responsáveis e discutem como vão lucrar às custas de um entretenimento. Barato que será entregue para você, mas quando a obra fracassa e nem ao menos se paga, nenhum destes arrombados admitem a culpa. Ao contrário, o culpado somos nós, que não demos a chance para o novo produto que querem nos vender. Afinal, temos nesta lista um grande feito. Aliás, vários deles, a começar por Anéis do Poder. Sim, como conseguiram a proeza de estragar uma obra tão grandiosa como a de Tolkien. Quando foi anunciada, já nos foi dado sinais que não seria grande coisa. E adivinha? Fomos surpreendidos. O que esperávamos que fosse ruim se mostrou ser pior. A série foi criticada por ter uma narrativa confusa, com personagens e acontecimentos que não se conectam de forma lógica. A falta de construção e de emoção presente na obra de Tolkien foi apontada como um ponto negativo. A série também recebeu críticas negativas por suas atuações, roteiro, efeitos visuais e trilha sonora. No final das contas, o fracasso da série contribuiu para sua má reputação. Depois de falarmos sobre uma série que ninguém pediu, o que vemos a seguir é quase um crime. Como filho de um malandro que sai para comprar cigarros e nunca mais volta, assim é a história de Coringa, Delírio A2. Um filme que se perde totalmente do que nos foi mostrado anteriormente. Tínhamos um Coringa que não podia ser superado. Um filme quase que perfeito sobre um dos maiores vilões já vistos. Mas a ganância falou mais alto. Eis que então nos é apresentado Coringa 2. Uma das principais críticas é a mudança de tom do primeiro filme para um musical. Essa mudança surpreendeu os fãs, que esperavam uma continuação mais próxima do original, com a mesma temática sombria e intensa. A história não consegue aprofundar a relação entre Coringa e Harley Quinn, focando mais em números musicais e cenas de ação, deixando o desenvolvimento dos personagens e da trama em segundo plano. O filme é uma tragédia. O prejuízo estimado para Coringa, Delírio A2 pode chegar a 200 milhões, cerca de 1,1 bilhão. Essa perda é consequência de uma bilheteria fraca e críticas negativas. Este tinha tudo para dar certo. Assim como outros desta lista, a receita já estava pronta. Era só seguir. Mas o que era para ser um filme memorável acabou sendo no mínimo esquecível. O filme Mortal Kombat de 2021, apesar de ter um orçamento relativamente baixo para um filme de Hollywood e ter sido bem recebido por alguns fãs, não atingiu as expectativas de bilheteria e pode ser considerado um fracasso por algumas razões. As críticas foram divididas, com alguns elogios às cenas de ação e violência, mas outros destacando a inconsistência do CGI e um roteiro limitado. Alguns também sentiram que o filme não aproveitou ao máximo a história e os personagens do jogo, com a promessa do torneio não sendo cumprida. Ideias como ter uma Arcana para despertar seu poder e passar o protagonismo para Cole Young contribuíram para o fracasso do filme. Aqui temos a prova de que não se mexe em time que está ganhando. Em meio a uma porrada de personagens amados, decidiram criar um do nada para ser o principal. Este nó cego do Cole Young é chato, sem graça, não tem carisma, não tem desenvolvimento e logo não terá mais emprego. Por quê? Tudo leva a crer que irão tirá-lo do próximo filme. E tomara que tirem mesmo. E o que falar da dona Disney? Ao longo dos anos, a gigante do entretenimento vem caindo com força, com um flop atrás do outro.
Parecia que a Disney estava com pressa de falir. Para salvar a Disney, é então nos apresentado a Branca de Neve. É sério, eles apostaram tanto que seria um sucesso que adiaram o filme. Investiram em marketing. Mas no final deu o que deu. Sucesso. Não. Nem de longe. O live action Branca de Neve é amplamente considerado um dos maiores fracassos do estúdio, tanto em bilheteria quanto em recepção crítica. O filme gerou polêmica desde o início e, apesar de ter sido uma produção de grande orçamento, não conseguiu atingir as expectativas financeiras e artísticas. Não se tem muito mais a dizer, hoje todos já sabem o quão pavoroso é este filme. Disney, me ajuda a te ajudar e para com essas bombas! Mas se querem realmente ver um live action de Branca de Neve de verdade, eu sugiro que assistam a versão do Roberto Bolanhos, nosso eterno Chaves. Esta pérola é de doer. Aqui temos o clássico diretor querendo mostrar sua visão. Pegar uma obra já estabelecida e fazer uma salada. Bagunçar o coreto. Resident Evil, Bem-vindo a Raccoon City. Fracassou devido a diversos fatores, incluindo uma adaptação inadequada da história dos jogos, descaracterização dos personagens, atuações abaixo da média e um roteiro confuso. A crítica especializada e o público em geral consideraram o filme um fracasso, com muitos apontando que a intenção de trazer a fidelidade aos jogos foi falha, e que o filme não cumpriu as expectativas de terror e ação de qualidade. O filme flopou de forma tão intensa que virou chacota. E antes mesmo que pudéssemos superar esta desgraça, vem a Netflix toda pomposa e nos joga na cara uma série que é de cair o c da bunda. A série Resident Evil da Netflix fracassou devido a uma combinação de fatores, incluindo críticas negativas e baixo interesse do público. A série teve dificuldade em manter o interesse dos espectadores, o que levou o Netflix a cancelar a série após apenas uma temporada. Roteiro porco, descaracterização total dos personagens e um CGI duvidoso. Mas uma coisa temos que reconhecer: tem que ter culhão para estragar algo tão grande que carrega o nome de Resident Evil. Afinal, o que tem de nego que é apaixonado por esta franquia não está escrito. Mas por que diabos vemos isto acontecer? Por que descaracterizar uma obra que já é amada por muitos como ela é? Alguns dizem que obras antigas como Branca de Neve precisam ser atualizadas. Outros afirmam que a falta de criatividade em engajar uma obra que faça sucesso é muito difícil e demorado. Assim, somente modificar uma que já tem uma grande audiência é mais fácil. Só que não. Muitas vezes o preguiçoso trabalha dobrado e, mesmo assim, não chega a um resultado satisfatório. Como foi o caso de Cavaleiros do Zodíaco, resolveram fazer um reboot em CGI e tacaram o foda-se pra qualidade. Com a desculpa de atingir novos públicos, fizeram tudo exatamente como não deveria ser feito. O fato do Shun de Andrômeda ser gentil e não gostar de lutar incomodou o diretor, que resolveu tirar o pipi de Shun e transformá-lo em uma mulher. Pronto, aqui temos a fórmula perfeita para o fracasso! Uma história arrastada. Cavaleiros lutando contra tanques de guerra. Shun agora é Shaun. CGI digno de um desenho da Patrulha Canina. É triste ver o que fizeram com CDZ. E lembra quando eu disse que o preguiçoso trabalha dobrado e não tem resultado? Pois bem, fizeram a mesma coisa no live action. Ao invés de se inspirarem no anime clássico que fez um grande sucesso, os bocós se inspiraram no CDZ da Netflix, que ninguém gostou. O fracasso do filme, live action de Cavaleiros do Zodíaco, se deveu a uma combinação de fatores, incluindo críticas negativas, baixo desempenho na bilheteria e a percepção de que o filme não conseguiu captar a essência da franquia. Muito bem, meus amigos. Eu já lavei a alma aqui. Existem muitas outras grandes franquias que foram vítimas de diretores sem noção. Devil May Cry da Netflix, Scooby-Doo com aquele spin-off da Velma. Me queima os olhos só de me lembrar. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui e peço para que se inscrevam. Curtem e compartilhem, não vai custar nada para vocês. E assim vocês me ajudam a comprar ração para os meus gatos, que por sinal comem mais do que o Calvin. Fiquem com Deus. Fui.